Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é bem interessante para quem está começando nesse mundo da refrigeração, que é o ciclo básico de refrigeração, esse que está aqui atrás na tela, beleza? Vem comigo! Bom, há muito tempo o homem tenta criar uma maneira de reduzir a temperatura de ambientes e de produtos, né? Então, fazendo observações na natureza, percebeu-se que ao evaporar um fluido, né, era possível reduzir a temperatura daquilo que estava em contato com esse fluido, tanto objetos, né, quanto o próprio ar, né, se estivesse em contato com algum tipo de fluido. Então, uma das experiências que foi realizada, né, que a gente pode fazer até hoje, é quando a gente passa álcool nas mãos, que a gente sente que ao evaporar, né, esse álcool ele acaba reduzindo a temperatura da superfície da pele, né? Isso se dá porque o álcool precisa, para trocar de fase, retirar energia de algum local, que é a pele, né? Então, para retirar essa energia e trocar de fase, ele acaba reduzindo a temperatura. Contudo, não é viável criar um sistema onde um fluido vai fazer a refrigeração simplesmente por evaporação, né? A gente tem o caso do nitrogênio hoje, que já é utilizado como um fluido refrigerante, né? Que ele está em baixíssima temperatura pela característica desse fluido, né? Para se manter líquido, ele está em baixa temperatura. Quando em contato com alguma substância, algum objeto, ele acaba evaporando, roubando o calor daquela região e diminuindo a temperatura, só que esse fluido acaba se perdendo para o ambiente, né? Então isso não seria possível fazer um sistema que fosse contínuo e viável, desperdiçando, digamos assim, fluido para a natureza. Então tentou-se criar um sistema que fosse possível evaporar um fluido, né, que dependendo da pressão vai estar em alguma certa temperatura, e depois reutilizar esse fluido, fazer ele voltar de novo uma forma líquida, que é condensando esse fluido. Então chegou-se nesse chamado ciclo básico de refrigeração, onde a gente consegue evaporar um fluido para retirar calor e recondensar, né, esse fluido, fazer ele voltar a se tornar líquido para fechar o ciclo e criar um ciclo fechado, onde eu não preciso trocar esse fluido ou desperdiçar esse fluido ou repor esse fluido. A gente acaba sempre recirculando e circulando esse fluido por dentro do sistema e acaba atingindo o objetivo, que é reduzir a temperatura do objeto ou do ambiente. A gente vai dar uma olhadinha agora no ciclo na tela, mas uma coisa que é bem interessante a gente entender antes de olhar o ciclo é a questão de pressão e temperatura, tá? A gente tem por base que toda vez que a gente eleva a pressão, a gente acaba aumentando a temperatura de uma substância. E toda vez que a gente diminui a pressão, a gente diminui a temperatura dessa substância. Isso é bem interessante da gente ter esse conceito para entender no ciclo, né? Por que tem um momento que o fluido está muito quente? Porque ele acaba sendo... A gente tem que fazer a compressão desse fluido, a temperatura aumenta, porque como para evaporar eu preciso retirar calor de algum local ou de algum objeto, né? Isso é uma lei da física. Para fazer ele voltar a ser líquido, eu preciso ceder essa energia, esse calor para algum local. E para fazer isso, eu tenho que ter uma temperatura acima da temperatura ambiente para eu conseguir, com a temperatura ambiente, com o ar ambiente, né, ceder calor para esse fluido que é o ar que está circulando ali pela aleta do condensador e fazer o fluido voltar a ser líquido, né? Voltar a condensar e voltar a ser líquido ali dentro do sistema. Bom, então aqui apresento a vocês o ciclo básico de refrigeração, tá? Por que ciclo básico? Porque ele tem os 4 elementos básicos, né, para um sistema se tornar viável, funcionar, tá? Obviamente que aqui estão os elementos mecânicos, a gente não está contando parte elétrica e eletrônica, tá? Então aqui a gente tem o coração do sistema, o principal componente é o compressor, é o que realmente vai deslocar o fluido por dentro desse sistema. A gente tem o condensador, que tem a função de transformar a parte de vapor do fluido refrigerante em líquido. O dispositivo de expansão, onde vai gerar a queda de pressão no sistema, né, para determinar a temperatura aqui na entrada do evaporador. E o evaporador, que vai fazer esse fluido passar de líquido para vapor, né, retirando o calor, roubando o calor, né, e fazendo esse fluido conseguir retornar ao compressor na forma de vapor, porque o compressor tem somente a capacidade de comprimir vapor, né? Não pode ter nenhum tipo de líquido entrando na parte mecânica de compressão desse sistema, tá? Bom, nós temos então um compressor, né, semi-hermético. A gente consegue
vê nessa imagem bem legal a parte de movimentação dos pistões, né? Então esse compressor tem esse tipo de movimentação com virabrequim, né? A parte de palhetas, né, de sucção e descarga do compressor é bem interessante a gente estar observando. Então essa movimentação toda é para fazer a entrada de fluido no cilindro, né? E o deslocamento através da compressão. Então a gente pode ver em azul a parte do fluido entrando em baixa pressão, e aí o pistão, a palheta fecha, ele acaba no deslocamento comprimindo, né? E aí a palheta de alta, depois de uma certa pressão, ela vem a abrir e deslocar esse fluido refrigerante pelo sistema. Dá para ver bem legal aqui, então ela é bem dividida, aqui parece que está junto, mas ela tem a divisória interna aí, né? Então voltando ao ciclo aqui, na saída do compressor aqui a gente tem o tubo de descarga em vermelho, né? Ele está em vermelho porque como o compressor fez a parte dele de comprimir o fluido, ele está em alta pressão e alta temperatura. Ele entra no condensador com a temperatura acima da temperatura ambiente, né? Então na descarga aqui a gente tem em torno de 70, 80 graus, né? Aqui, pela elevação da pressão, né, do sistema. Com a troca de calor aqui do condensador, que vai depender da temperatura ambiente, né? Pode ser 30, 35, 40 graus. Ele vai começar a resfriar esse fluido até atingir o ponto de condensação, né? Que esse ponto é determinado pela pressão. A gente pode entrar num outro vídeo aí nesse detalhe da questão da pressão do fluido. Mas ele vai atingir esse ponto, que é um pouco acima da temperatura ambiente, e vai começar a virar líquido, né? Então ele vai encher o condensador de líquido aqui, né? Então o condensador ele é um sistema bem simples, onde ele tem tubos e aletas, né? A gente vai estar vendo na imagem aí a tubulação do condensador, as aletas de alumínio onde é para aumentar a área, e é colocado o ventilador para fazer o deslocamento de ar através dessa aleta e aumentar a troca de calor no condensador. Mas ele é basicamente estático, né? Além obviamente dos ventiladores, né? Mas que não tem nenhum contato interno, são para movimento do ar externo, né? Internamente o condensador ele é estático, ele é um caminho de tubos de cobre, né? Onde o fluido vai percorrer aqui dentro para se transformar da parte de vapor para a parte líquida. Depois ele vai entrar na saída do condensador, ele já vai estar líquido, né, 100%, só que ainda em alta pressão, onde ele vai encontrar o dispositivo de expansão, que é aqui que aconteceria a mágica, digamos assim, da refrigeração, onde ele gera queda de pressão. Como eu falei antes, a queda de pressão e temperatura são equivalentes. Se eu diminuir a pressão, eu diminuo a temperatura. Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura. Ele vai, com essa queda brusca de pressão aqui, diminuir a temperatura, né? E essa pressão é calculada para atingir a temperatura que eu quero do fluido refrigerante aqui na entrada do evaporador. Então, para cada sistema, cada câmara frigorífica, eu tenho uma temperatura específica, né? No caso, uma câmara de resfriados que é 0 grau interno, né? Eu tenho menos 10 graus de evaporação. Se ela fosse congelados menos 18, eu teria em torno de menos 25 aqui na entrada. Se fosse uma climatização, um ar-condicionado que 15, 20, 25 graus, eu teria em torno de 5 a 10 graus aqui na entrada do evaporador. Daí ele vai passar pelo evaporador trocando calor, e aí nessa troca de calor ele vai roubar energia, né, trocar calor, né, com o ar, e aí ele vai evaporar, como a gente falou no exemplo do álcool ali, né, que para trocar de fase ele tem que tirar energia de algum local. Ele está tirando do ar aqui que os ventiladores estão forçando. O evaporador é exatamente a mesma estrutura do condensador, né? Com algumas diferenças na tubulação de entrada, ele tem um distribuidor, é um pouco diferente, mas de resto ele é um caminho de tubos de cobre aqui com aletas de alumínio, né? Para aumentar a área. O ventilador forçando o ar a passar por essas aletas e aumentar a troca de calor. Quando ele chega aqui na saída, ele está em 100% em vapor, né? Para garantir que não retorne líquido ao compressor. E aí quando ele retorna aqui, fecha o ciclo, né? Voltando o vapor para o cilindro, onde ele vai ser novamente comprimido, elevada a pressão, e o ciclo continua indeterminadamente. Não tem nenhuma perda esse fluido não desgasta, ele não tem nenhuma perda, ele é totalmente estável quimicamente, né? E então esse sistema pode ficar fechado aí por muitos e muitos anos aí, né? Se ele for bem instalado, não tiver umidade interna. Bom, então eu espero que com esse vídeo a gente consiga passar um pouco do ciclo básico de refrigeração, né? Para ter um entendimento inicial do processo, né? Espero vocês nos próximos vídeos aí, beleza? Abraço!